Olá pessoal, vamos aí dar início a mais uma videoaula. O tema de hoje é a equação da reta. Mais precisamente, nós vamos ver alguns tipos de equação de reta, principalmente essas quatro que estão aparecendo aí na tela para vocês. Por exemplo, a equação geral, ou também chamada comumente de equação vetorial da reta. E dela nós vamos obter essas outras três tipos de equações. Então aí aparecendo para vocês, que é a equação paramétrica, a simétrica e a reduzida. Então, basicamente, nós vamos definir a equação vetorial, a equação geral da reta, e dela vamos deduzir essas outras três tipos de equação da reta. Vocês vão ver que é bem simples, bem fácil de ser realizado essas equações, e é claro, a gente vai fazer alguns exemplos ao longo da aula de hoje. Então vamos lá, vamos definir primeiro a equação vetorial ou equação geral da reta. Vou subir aqui para vocês. Vamos aí começar as definições, bem tranquilinho, bem na forma inicial. Então, conforme está aparecendo para vocês aí, pessoal, a definição 3.1, que é a equação vetorial da reta. Então, basicamente, bem tranquilo aí. Seja R uma reta que passa por um ponto A e tem a mesma direção de um vetor V. Então, imagine que você tem uma determinada reta e você tem um ponto A lá nessa reta e ela tem a mesma direção, ou seja, ela é paralela, por exemplo, a um certo vetor V. Então, a gente pode escrever a equação dessa reta desta forma aqui. Ou seja, x é um outro ponto, qualquer ponto da reta. Ele vai ser sempre igual a esse ponto A dado, mais lambda é um número real, vezes o vetor V. Então, essa é a equação geral aqui, pessoal, equação vetorial da reta. Ou seja, dado um ponto A e um vetorzinho V, então a equação vetorial é x igual a mais lambda V. Então, em resumo, para a gente criar uma equação vetorial de reta, guardem bem isso, a gente precisa de um ponto dado. Eu vou até grifar isso para vocês. Isso é a coisa principal aí. Então, para a gente criar uma equação de reta, a gente precisa de um ponto A e de um vetor V. Tá? Então, essa é a moral da história. Para a gente criar a equação vetorial da reta, é um ponto A na reta e um vetor V. Bom, claro, essa equação é a equação vetorial da reta, acabei de falar para vocês. Só que esse vetorzinho V, ele tem um nome especial, pessoal, que é vetor diretor, tá? Então, moral da história, para a gente criar uma equação vetorial da reta, a gente precisa do quê? De um ponto na reta e o vetor diretor, tá? Que é justamente diretor no sentido que é um vetor que provém, que dá o quê? A direção, no caso da reta. Certo? Bem tranquilinho. A gente vai fazer um exemplo sobre a equação vetorial. Bom, tendo em mãos, pessoal, a equação vetorial, o que a gente vai deduzir agora? A gente vai deduzir, o próximo passo seria a equação paramétrica. Tá? Como é ela? Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai partir da equação vetorial e substituir os pontos. Por exemplo, o A é um determinado ponto. Então, por exemplo, o A é um x0, y0, z0. Por exemplo, um ponto dado aí na reta. Digamos que o nosso vetor V, que é o nosso vetor diretor, é A, B e C. Então, vou descer aqui um pouquinho para vocês. Está aparecendo bem na tela para vocês. Então, basicamente, de novo, um ponto A, lá da reta, o vetorzinho V da equação, do vetorzinho V aqui do caso, o vetor diretor. Então, o que a gente faz? Então, o x é um ponto qualquer, certo? Digamos que ele é um x, y, z. Então, a gente pega esses dados, pessoal, e substitui lá na equação de cima. Essa equação aqui ó, x igual a mais lambda v. O x aqui é o nosso ponto x, y, z, certo? Vou pegar a mãozinha para facilitar. O nosso x é o ponto x, y, z. O A é o nosso x0, y0, z0. E o vetorzinho V é o vetor ABC. Substitui aqui nessa equação, a gente vai obter esta equaçãozinha que eu estou mostrando aqui para vocês. XYZ igual a x0, y0, z0 mais lambda ABC. Certo?
que a gente faz agora? Basicamente, a gente olha do lado direito aqui dessa equação, que eu vou só ajeitar ela para vocês verem melhor. Do lado direito aqui, pessoal, isso aqui é uma soma, né? Tem uma soma, certo? Então vamos só ajeitar essa sominha, só para vocês enxergarem melhor. Então somando esse lado direito vai dar quem? x0 mais lambda a. Depois tem o quê? y0 mais lambda b. E por fim, z0 mais lambda c. Então, esse cara aqui é esse cara do lado direito. Então, você tem o quê? Um ponto igual a outro. Não significa que as entradas são iguais. Então, disso, pessoal, a gente deduz que x é igual a x0 mais lambda a, que está aqui na primeira igualdade. Na segunda, y é igual a y0 mais lambda b, que está aqui na segunda. E, por fim, a terceira lá, z igual z0 mais lambda c. Aqui, pessoal, não é t, tá? Vamos trocar isso aí. O lambda é um número real, tá? Aqui é lambda. Lambda é um número real, certo? É um parâmetro. Então, feito esse caminho, pessoal, a gente partiu da equação vetorial, jogou os pontos e o que a gente fez? X igual a alguém, y igual a alguém, z igual a alguém, claro, dependendo do parâmetro lambda. Essa equação aqui é chamada de equação paramétrica da reta. Então, basicamente, a gente partiu da equação vetorial e dela obtivemos essas três equaçõezinhas aqui, que essa equação é chamada equação paramétrica, certo? Então, ficou x igual a x0 mais lambda a, y igual a y0 mais lambda b, e z igual a z0 mais lambda c, certo? Então, vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo? Obter a equação simétrica, pessoal. Qual é a ideia da equação simétrica? A gente vai, em cada equaçãozinha aqui da equação paramétrica, isolar o lambda. Isola o lambda na primeira equação. Então vai ficar quem? X menos x0 dividido por A. Que está aqui, ó. Está aqui, para vocês. Na segunda, a mesma coisa. Isola o lambda. Então vai ficar y menos y0 dividido por B. Que está aqui. E a mesma coisa para o z. Certo? Desde que, é claro, pessoal, a gente está pensando que o nosso vetor diretor não é um vetor nulo, né? Não é um vetor nulo em nenhuma das entradas também, pessoal. No caso, não pode ser zero, porque você está fazendo uma divisão. Então, a gente está assumindo inicialmente ali, para que a gente faça essas contas, que o nosso vetor diretor não tenha nenhuma das suas entradas nula. Tá? Bom, então, o lambda é comum para os três. Então, isola o lambda em cada equação, então esses três valores têm que ser iguais. Então, nós definimos, pessoal, a equação simétrica da reta. Tá aqui, vou pegar a mãozinha para você, definição 3.3. A equação simétrica nada mais é, pessoal, que eu tiro o lambda da brincadeira. Então, é x menos x0 dividido por A, y menos y0 dividido por B, z menos z0 dividido por C. Só para a gente se situar, x0, y0 e z0 nada mais é que quem? As coordenadas do ponto dado. Correto? Coordenadas do ponto dado. A, B e C são as coordenadas do nosso vetor diretor. Perfeito? Bem simplesinho. Então, moral da história, pessoal. A gente parte da equação vetorial dela. Vamos voltar aqui. A gente parte da equação vetorial, ou seja, então, para a gente definir a equação vetorial, a gente precisa de um ponto da reta e um vetor diretor. Dela, a gente obtém a equação paramétrica, que é a definição 3.2, que está aparecendo aí para vocês, certo? E da equação paramétrica, isolando o lambda em cada uma das equações, que a gente obtém a equação simétrica, que está aí a definição 3.3. Tá? Bem tranquilinho, bem facinho de se fazer. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Então, essa foi o resuminho aí da aula. Vamos fazer o exemplo. Vamos, então o exemplo está aí. Determinar as equações paramétricas e simétricas da reta que passa pelo ponto P, 305, e tem direção desse vetor 2i mais 2j menos k. Antes de tudo, pessoal, só vamos ajeitar esse vetorzinho V aí. Como assim eu falo ajeitar? Porque ele está escrito utilizando a base canônica. Então a gente vai só simplesmente ajeitar ele aqui.
Então, basicamente, pessoal, o v é quem? É o vetor 2, 2 e menos 1, certo? Então, temos todos os ingredientes para a gente fazer o quê? A equação vetorial. Primeiro a gente tem que fazer a equação vetorial da reta, depois para obter a paramétrica e depois a simétrica. Então, para a equação vetorial, claro, a gente sempre precisa de um ponto e o vetor diretor. Então, ponto e vetor diretor estão dados. Bem facinho. Vamos substituir e fazer as contas. Então vamos fazer as contas. Pessoal, equação vetorial. Primeiro de tudo, equação vetorial. Então vou escrever aqui para vocês. Equação, abreviado, vetorial. Equação vetorial, pessoal, nada mais é que o seguinte. Então vamos chamar aqui P um ponto qualquer na reta, tá? Então x, y, opa. Deixa eu só apagar aqui. X, y, z. Um ponto qualquer da minha reta R que eu vou equacionar agora. Então a equação vetorial, pessoal, nada mais é que quem? P, um ponto qualquer, é igual a quem? A mais lambda V. Onde o lambda... Calma aí, pessoal, tô fazendo um errinho de notação aqui. Eu não posso chamar esse cara de P, porque meu P já está aqui, né? Vamos apagar então. Vamos chamar esse cara de um X qualquer. Tá? Que eu acho que para ficar mais fácil de se entender. Vamos chamar ele de X. Certo? Aqui X. E aqui também. Aqui é X. Então, começamos de novo, pessoal. Então, vocês veem que a gente erra aí com notação. A gente induz o erro com a notação, né? Então, vamos lá. De novo, vamos começar de novo. Então, basicamente, para a gente determinar a equação vetorial, a gente precisa aqui de um ponto dado, que a gente chamou de P, tá? E um vetor diretor, que está aqui o Vzinho, certo? Então, se x é um ponto qualquer da reta, qualquer ponto da reta é escrito como ponto dado, que não é A mais, pessoal, a gente está chamando de P, aqui nesse caso, é o ponto dado, tá? Tentem sempre levar essa questão da interpretação. Então, de novo, para obter uma equação vetorial, precisa de um ponto dado mais e o vetor diretor. Então, a equação vetorial nada mais é que o ponto dado, é um ponto dado, que a gente chama de P, mais lambda vezes o vetor diretor. Onde esse lambda aqui, pessoal, é um número real, é um parâmetro. Perfeito? Bom, essa é a equação vetorial. Para aí. Tá? Para aí a equação vetorial. Certo? X é igual a P mais lambda V. Bom, só para a gente ajeitar aqui, pessoal, vamos escrever o X nas coordenadas. Então vai ficar quem? X, Y, Z. O P é quem? 305 mais lambda vezes quem é V? O V é igual ao vetor 2, 2 e menos 1. Tá aí, pessoal. Essa é a equação vetorial. Certo? Facinho. Então, com um ponto dado e vetor diretor, qualquer ponto x aqui da reta se escreve como o ponto dado mais lambda vezes o vetor diretor. Essa é a equação vetorial, mas a gente quer a equação paramétrica e simétrica. Então, vamos agora obter a equação paramétrica. Então, equação paramétrica. Não liguem para a letra, pessoal, que realmente é muito difícil escrever nessas luzinhas digitais. Bom, como é que a gente obtém a equação paramétrica? Equação paramétrica, pessoal, é simplesmente a gente fazer o quê? Somar o lado direito aqui, jogando lambda para dentro, somando essas igualdades e igualando coordenada a coordenada. Então, somando aqui, pessoal, o que a gente vai ter? Que x, y, z é igual a quem? 3 mais 2 lambda, certo? Depois 0 mais 2 lambda, então vai ficar 2 lambda. E por fim, 5 menos lambda, né? Que é 5 mais lambda vezes menos 1, então 5 menos lambda. Tá aí. Então agora a gente só escreve o quê? Iguala as coordenadas. Então quem é igual a quem? Então nesse caso o x é igual a 3 mais 2 lambda. O y é quem?
2 lambda, correto? Deixa eu descer mais um pouquinho. E o z é quem? 5 menos lambda. Então, estou igualando coordenada a coordenada. O x é igual a primeira coordenada, a segunda coordenada é igual a segunda, e a terceira é igual a terceira. Então, essas três equações são a nossa equação paramétrica, pessoal. Então, parou aí, certo? Vamos para a última agora, equação simétrica. Então, equação simétrica. Equação simétrica, tá? Bom, a equação simétrica nada mais é que a equação obtida por meio da equação paramétrica isolando o lambda, né? Bom, na primeira equação, isolando o lambda, o que a gente vai ter? Então, isola o lambda, vai dar quem? X menos 3 dividido por 2. Na segunda equação, pessoal, isola o lambda, o que vai dar? Y sobre 2. E na terceira equação, isolando o lambda, vai dar quem? Z menos 5 dividido por menos 1. Então vai ficar quem? Menos Z mais 5 dividido por 1, no caso, né, pessoal? Então é só isso daí mesmo. Certo? Então, é isso mesmo? Joga para cá, vai ficar Z menos 5, então menos Z mais 5. Então tá aí. Então, bem tranquilinho de ser feito, pessoal. Bem facinho de ser verificado aí. Então, menos Z mais 5, né? É isso mesmo, só estou conferindo. Então, passo 5 para o outro lado, vai ficar Z menos 5, divido por menos 1, vai ficar menos Z mais 5. Então, essa é a equação simétrica aqui, pessoal. Então, bem tranquilinho. Então, com o ponto dado e o vetor diretor, a gente realiza todas as equações, certo? Tanto a vetorial, a paramétrica e a simétrica, tá? Só vou deixar aqui mais certinho, menos Z mais 5. Legal! E agora, o que a gente faz? Vamos andar um pouquinho mais. Vamos! Bom, eu queria deixar esse exemplo para vocês aqui. Eu vou dar as dicas de como a gente proceder e depois vou deixar como exercício para vocês fazerem, calcular aí as equações paramétricas e simétricas. Bom, de novo, sempre guardem essa ideia. Para a gente obter a equação paramétrica e simétrica, a gente precisa da equação vetorial. Perfeito? Mas para obter a equação vetorial, a gente sempre precisa do quê? De um ponto da reta e o vetor diretor. Certo? Então, sempre a gente tem que ter o ponto e o vetor diretor para criar a equação da reta, equação vetorial. Então, vamos lá. Olha esse exemplo. É um exemplo como a gente calcula a reta, a equação da reta definida por dois pontos. Então, qual a equação paramétrica e simétrica da reta R que passa por esses pontos? O A, que é 1, 0, 1, e o B, 0, 1, 0. Então, percebam uma coisa. As informações desse exercício são dois pontos, perfeito? O ponto A e o ponto B. Então lembra, para a gente fazer a equação vetorial da reta, a gente precisa de um ponto e vetor diretor. A gente só tem dois pontos da reta. A gente não tem, ou seja, a gente tem um ponto da reta, poderia ser o A, poderia ser o B, mas a gente não tem o vetor diretor da reta, certo? Mas a gente sabe que a reta ela vai passar por A e por B, certo? Bom, se a reta passa por A e por B, eu posso considerar, pessoal, o vetor A até B, tá? Que eu vou colocar ele aqui para vocês. Então, imagina que eu tenho uma reta aqui, pessoal, que eu não vou desenhar, passando por A até B, perfeito? Imagina isso. Então, eu posso considerar esse vetorzinho aí, o vetorzinho que começa em A e termina em B, certo? Então, basicamente, eu tenho uma reta que ela passa por A até B e eu tenho o vetorzinho de A até B. Então, esse vetorzinho A até B vai ser o nosso vetor diretor, pessoal. Que é isso que a gente precisa para definir a reta. Um ponto qualquer da reta, poderia ser o A, poderia ser o B, e um vetor diretor, ou seja, um vetor que dá a direção da reta. Lembra? Para dar direção, pode ser um vetor paralelo. O vetor paralelo pode ser um vetor ou que ele é literalmente paralelo ali à reta, ou está justamente em cima da reta. Tá? Então, vamos escrever aí. Quem é esse vetor AB?
Lembra, pessoal, que o vetor AB, definido por 2 pontos, lá atrás, numa videoaula, eu falei que isso é as coordenadas do B menos as coordenadas do A. Bom, se eu fizer B menos A, então basicamente é o quê? Estou fazendo 0, 1, 0, menos o 1, 0, 1. O que dá isso? 0 menos 1 vai dar menos 1, o 1 menos 0 dá 1, e 0 menos 1 dá menos 1. Então, essas coordenadas aqui, pessoal, vou até escrever em vermelho para vocês, esse vetor AB é o vetor diretor da reta R. Certo? É o vetor diretor. Então, a gente tem o vetor diretor para calcular a equação da reta. Precisamos de um ponto da reta. Ah, mas nós temos dois. Temos o A e temos o B. Escolha qual vocês querem, pessoal. Quer escolher o A, quer escolher o B para fazer as contas? Tanto faz. Mas eu quero que vocês aí façam em casa o quê? Resolver o resto do exercício. Calcular as equações paramétrica e simétrica, tá? Mesma coisa que a gente fez ali em cima agora. Por quê? Os ingredientes todos estão aqui, pessoal. A gente tem o vetor diretor e temos o ponto da reta. Qual ponto? Pode ser o A? Pode. Pode ser o B? Pode. As equações vão dar diferente se eu escolher o ponto A e o ponto B. Se eu escolher o ponto B, a equação que eu vou conseguir para a meta simétrica vai ser diferente da equação gerada pelo ponto A? Sim, vão ser diferentes, mas elas representam a mesma reta. Então, tarefinha para vocês. Escolha aí ou ponto A e ponto B e façam a equação vetorial primeiro, né? Utilizando o vetor diretor e o ponto que vocês vão escolher, ou A ou B, e dela obtenha a equação paramétrica e simétrica aí da reta. Perfeito? Fica aí de tarefinha para casa para vocês fazerem e começarem a brincar. Então, para fazer no aconchego do lar aí. Beleza, pessoal? Então, de novo, tem exercícios que ele não vão te dar todos os ingredientes para você calcular as equações vetoriais, paramétricas, simétricas da reta. Então, você tem que utilizar, daí do caso de conhecimentos prévios, para poder obter esses ingredientes. Quando eu falo obter os ingredientes, a gente sempre tem que ter um ponto da reta e o quê? Um vetor diretor. Então, nesse caso, a gente tinha dois pontos que a gente fez, criou um vetor, que é o nosso vetor diretor para a reta. Beleza? Então, continuamos. Vamos continuar aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Bom, queria apresentar mais uma equação para vocês, que é a última equação reduzida, tá? O próprio nome já diz, é uma equação reduzida, é uma equação mais simples da reta. Qual é a cara dela? De novo, ela vai nascer, pessoal, da equação simétrica da reta, tá? A gente lembra que da equação vetorial a gente obtém a paramétrica, da paramétrica a gente obtém a simétrica, certo? A reduzida ela vai nascer da equação simétrica da reta, certo? Ela vai obter da equação simétrica da reta. Como? Bom, lembra lá atrás? Imagina que esse cara aqui é a nossa equação simétrica da reta, ou seja, o A, o B e o C são as coordenadas do vetor diretor, claro, imaginando que o A é diferente de zero, o B é diferente de zero e o C tem que ser diferente de zero, tá aqui, pessoal? Isso é importante. E o x0, y0 e z0 é o ponto A dado lá da reta, certo? Então, essa é a equação simétrica que a gente obteve ali em cima, a equação. Então, como eu obtenho a equação reduzida? Vamos fazer as continhas aqui agora. Bom, primeiro, eu não tenho duas igualdades, eu vou simplesmente olhar primeiro para essa igualdade aqui e escrever ela aqui embaixo, certo? Essa primeira igualdade, escrevo ela aqui embaixo. Por fim, eu pego o quê? Ao invés de eu peguei essa parte aqui primeiro, né? Eu peguei essa parte aqui primeiro e agora eu vou pegar essa igualdade aqui, com x e com y, que está aqui embaixo. Certo? Então, dessas duas igualdades, eu tirei, dessas igualdades, eu tenho essas duas consequências aqui. Certo? Então, o que eu faço? Em cada uma delas, por exemplo, nessa aqui, eu isolo o y, que aqui
E em comum entre elas, pessoal, tem um x, né? Essas duas equações. Nessa aqui, eu vou isolar o y. E nessa daqui, eu vou isolar o z. Então, vamos primeiro aqui do lado esquerdo. Isola o y nessa brincadeira aqui. Então, se você fazer as continhas básicas, vai obter essa expressão que está aparecendo aqui para vocês. Esse b menos a eu chamei de um m. Tá? Então, o b e o a são números. Então, isso aqui é um número, eu chamei de m. E todo esse cara aqui também é um número, porque o a e o b são números dados, x0 e y0 também são números dados. Então, chamei isso aqui de um n. Então, y vai ser igual a mx mais n. Então, essa é a primeira equação reduzida, pessoal. Porque, de fato, ela está bem simplesinha. Y é igual a um número vezes x mais um outro número. Da mesma forma, aqui do lado direito, agora eu isolo o z. Tá? Fazendo as continhas, a gente vai obter essa expressão que está aqui. Da mesma forma que eu acabei de falar para vocês, que c sobre a é um número, essa expressão aqui também é um número, z é igual a px mais q. Tá? Então, z basicamente é um número vezes x mais um outro número. Então, essas duas equações aqui juntas são chamadas de equações reduzidas da reta. Perfeito? Então, de novo, você parte das equações simétricas da reta com as suas igualdades aqui, né? E obtém duas equaçõezinhas simples aqui, que são as equações reduzidas. Então, pessoal, agora nós vamos fazer um exemplo a respeito aí da equação reduzida. Esse exemplo que está aparecendo para vocês é o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer ali em cima. E lá a gente tinha obtido esta equação como equação simétrica, tá? Claro que lá eu fiz uma leve mudança, porque ao invés de eu considerar menos 1 aqui, eu acabei trocando o sinal no andar de cima aqui. Lá no exemplo, se vocês perceberem, mas é a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. Então, esse é a equação simétrica obtida lá no exemplo anterior. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver justamente isso. Vamos partir dela agora e obter a equação reduzida. Certo? Então, como é que a gente faz? A gente compara a primeira igualdade com y e depois a segunda igualdade pegando x e z. Então, vamos lá. O que a gente vai ter? Que x menos 3 dividido por 2 nada mais é que igual a y sobre 2. E a outra equação seria quem? X menos 3 dividido por 2, isso tem que ser igual a quem? Z menos 5 dividido por menos 1. Legal? Então, isola aqui, pessoal, nessa equação o y, que vai dar quem? 2y é igual a quem? 2x menos 6. Simplifica aí, vai ficar quem? Y é igual a, vamos lá? O que vai dar isso aí, pessoal? Passa dividindo por 2, x menos 6. Então, essa é a primeira equação aí que a gente obtém. Bem facinho, bem tranquilinho. Certo? Opa, acabei errando aqui. É x, eu passei dividindo por 2, né? Então, eu simplifiquei aqui e só faltou dividir aqui, vira 3, né? Então, ajeitando aí, x menos 3. Legal. Agora, por fim, vamos isolar o z nessa equação aqui. O que vai dar? Vamos lá. Multiplica cruzado, vai dar quem? 2z menos 10 igual a menos x mais 3. Certo? Então, vai ficar quem? 2z igual a menos x mais 3. Passo 10 para o outro lado, vai dar mais 10. Correto? Então, 2z é igual a menos x mais 13. Significa o quê? Que z é igual a, passo 2 dividindo, que vai dar quem? Menos x sobre 2 mais 13 sobre 2. Tá aí, pessoal, a carinha da nossa equação da reta. Perfeito? Da nossa equação reduzida, né? Então, a partir da equação simétrica, a gente obtém a equação reduzida. Vamos continuar agora com algumas observações, tá?
algumas características aí que a gente pode ter das retas, a gente vai estar sempre utilizando agora os vetores diretores, uma forma de a gente medir algumas coisas. Por exemplo, como é que a gente calcula ângulo entre as retas? Por exemplo, pessoal, imagina que eu tenho uma reta R e uma reta S, onde V1 e V2 são os respectivos vetores diretores. Por exemplo, essa reta aqui, vou colocar a mãozinha. Imagina que essa reta aqui é uma reta R, essa daqui é uma reta S, o vermelhinho o vetor V1 e o azulzinho o vetor V2, vetores diretores. A definição, pessoal, de ângulo entre retas nada mais é, por definição, que seria o ângulo formado entre os seus vetores diretores, ou seja, o ângulo formado entre os respectivos vetores diretores de cada reta. Ah, mas como é que eu calculo o ângulo entre vetores? A gente fez lá atrás, pessoal, lá na aula de produto escalar, que para calcular ângulo de vetores a gente utiliza essa expressãozinha que eu estou circulando para vocês aqui com a mãozinha. Tá? Isso lá na aula de produto escalar. Então, ângulo entre retas nada mais é que se resume a olhar o ângulo formado por seus vetores diretores. Verificar agora, pessoal, item 2. Se duas retas são paralelas, é simplesmente olhar para os seus vetores diretores e verificar, por exemplo, se os vetores diretores são paralelos. Bom, vetores, quando dois vetores são paralelos, se um é múltiplo do outro, onde esse k aqui é um número, tá, pessoal, um escalar real, ou utilizando já a ferramenta lá do produto escalar, do produto vetorial, desculpa, dois vetores vão ser paralelos se o produto vetorial deles é zero. Isso também foi tema de uma das videoaulas que a gente fez. Né? Então, retas são paralelas, por definição, se os seus vetores diretores são paralelos. Ou seja, se um vetor é múltiplo do outro, ou se o produto vetorial desses vetores diretores é zero. De novo, na mesma ideia, duas retas vão ser ortogonais se o quê? Se os seus vetores diretores forem ortogonais. Eu não fiz o desenho aqui, pessoal, mas tentem fazer para vocês se convencerem. Bom, quando dois vetores são ortogonais, pessoal, a gente viu lá atrás que quando o seu produto escalar dá zero. Esse era um critério que a gente viu em uma das videoaulas lá para trás. Tá? Então, basicamente, várias informações sobre as retas, a gente está utilizando informações dos seus vetores diretores, tá? Para poder definir. Essa definição 4 aqui, pessoal, requer um pouquinho mais de atenção, que é o seguinte. Imagine que eu tenho uma reta, e esse é o vetor diretor dela, o V1. Eu tenho uma reta ou uma segunda reta, esse é o vetor diretor dela, o V2. Tá? Imagina que o quê? A e B são pontos da reta R e da reta S. Ou seja, tem uma reta aí que está justamente passando por uma reta B, ou desculpa, pelo ponto B, com o vetor diretor V2, e uma reta que passa pelo ponto A e tem vetor diretor V1. Perfeito? Então, a gente vai definir aqui, pessoal, que duas retas vão ser coplanares, ou seja, essas duas retas estão no mesmo plano, se esse vetor V1, esse vetor V2 e o vetor AB estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Então, verificar se duas retas estão no mesmo plano se resume a olhar o quê? Quando o vetor V1, o vetor V2 e o vetor AB, que a gente consegue formar aqui por esses dois pontos, são coplanares. Se vocês voltarem na videoaula passada, a gente definiu lá quando três vetores são coplanares. Tá? Então, claro, para a gente falar de vetores coplanares, a gente tem que falar de três vetores. E aqui no caso, se a gente tem duas retas, a gente só tem dois vetores diretores. A gente teria que criar um terceiro, mas com dois pontos na reta, a gente sabe que a gente consegue criar o vetor AB. Ou seja, que são as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Certo? Legal. Por fim aqui, pessoal, mais uma característica a respeito das posições relativas da reta. Tá? Posições relativas. Então, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando as retas são coplanares, ou seja, as duas retas estão no mesmo plano. Então, se elas estão no mesmo plano, o que pode acontecer? Ou elas serem concorrentes, ou seja, elas se cruzam, mas as duas no mesmo plano, mas se cruzando, ou elas nunca se tocam, que a gente está chamando de retas paralelas. Certo? Isso quando elas estão no mesmo plano. Pode acontecer também, pessoal, que as duas retas estejam em planos diferentes. Tá? Por exemplo, uma está num determinado plano e a outra está num outro plano.
Perfeito? Então, nesse caso, pessoal, a gente chama de retas reversas, ou seja, quando elas não estão no mesmo plano. E claro, nesse caso ainda, elas não se tocam. Perfeito? Então, são dois mundos. Ou retas que estão no mesmo plano, nesse caso a gente tem as retas concorrentes, que elas se interceptam num ponto, e as paralelas, que nunca se tocam. E, em caso que retas que estão em planos diferentes, são retas que elas nunca se tocam, certo? Então, chamadas de retas reversas. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo final aí da aula. Eu acho esse exemplo bastante interessante, que é o seguinte. Imagine que a gente tem duas retas. A gente está chamando a reta R aí e a reta S, certo? Então, do lado esquerdo, a gente tem a equação reduzida da reta R. E do lado direito, a gente tem a equação paramétrica da reta S, certo? O exemplo pede o seguinte. Determine o ponto de interseção das retas, é claro, se ele existir. Então, a gente tem que, usando a equação da reta R e a equação da reta S, pessoal, o que a gente vai ter? Tentar encontrar um ponto de interseção entre as duas. Vamos ver se existe ou não, e se existir, qual é o ponto. Então, basicamente, o que a gente encontrar? A gente tem que encontrar o quê? Uma solução que é comum a esses dois sistemas. Que perceba que para a reta R a gente tem um sistema de equação e para a reta S também um sistema de equação, certo? Onde o lambda aqui é um parâmetro. Então, vamos tentar encontrar um ponto que é um ponto em comum entre os dois. Vamos reescrever aqui, pessoal, as equações da reta R. Então, a reta R aqui, no caso, a gente tem a equação y igual a menos 3x mais 2, perfeito, e z igual a 3x mais 1. Legal, tá aqui. Vamos olhar para a reta S agora, pessoal. Perceba que vamos tentar sumir com o parâmetro lambda dessas equações aqui, y e z. Como? Vamos deixar. Perceba que na reta R tudo depende de x. Vamos fazer o mesmo aqui com a reta R. A reta S, desculpa. Bom, mas x já é igual a menos lambda. Tá? Se o x é igual a menos lambda, o que a gente tem? Que lambda é igual a menos x. Tranquilo aí. Então, aonde aparecer lambda aqui embaixo, a gente vai jogar o quem? O menos x. Certo? Então, o que vai aparecer? Y é igual a quem? Vou escrever aqui de baixo já também. Y é igual a quem? 1 menos 2x, que eu estou substituindo o lambda por menos x. E por fim, vamos lá no z. Então, z é igual a quem? Menos 2 lambda, mas lambda é igual a menos x. Então, vai ficar 2x. Perfeito aí? Legal. Então, eu tenho um sistema aqui de equações, pessoal. X, y, duas equações em x, duas equações em y e duas equações aqui em z. Então, eu vou brincar agora. Bom, z aqui, pessoal, o que a gente vai ter? Z, ele é 3x mais 1, mas z também é igual a 2x. Então, significa que 3x mais 1 é igual a 2x. Então, significa que isso dá o quê? Que é o valor de x? X é igual a menos... O x é igual a 3x mais 1. Opa, será que eu escrevi alguma equação errada? Z aqui, 3x mais 1. Então, x é igual a... É isso mesmo, pessoal. 3x mais 1. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer a continha aqui. Antes que se perca aqui. Vamos fazer essa continha direito. Tomar muito cuidado com esses sinais, pessoal. Isso aí altera completamente a equação da reta. Então, vamos passar o 2 para o outro lado. Então, vai ficar aqui. 3x menos 2x igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1. Legal, pessoal. Se o x é menos 1, a gente já tem o valor de z, né? Logo de cara. Então, o z é igual a menos 2, correto? E vamos pegar a equação em y. A gente sabe que y é igual a 1 menos 2x, só que o x é menos 1, vai ficar 1
Menos 2 vezes o menos 1 vai ficar 2, então vai ficar 1 mais 2 igual a 3, pessoal. Então, uma vez obtido aí o valor de x, o valor de y e o valor de z, a gente consegue então encontrar o nosso ponto I, que é o ponto de interseção, que tem a coordenada x menos 1, y igual a 3 e z igual a menos 2. Então, esse é o nosso ponto de interseção perguntado no exercício. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Moral da história da aula de hoje: para a gente equacionar uma reta, a gente precisa inicialmente de um ponto e um vetor diretor. Então, a partir de um ponto, um vetor diretor, que é nosso ingrediente principal, a gente obtém a equação vetorial da reta e dela a gente consegue criar a equação paramétrica, a equação simétrica e a equação reduzida. Certinho aí? Bem facinho, desde que você tenha, claro, os seus ingredientes principais, que é o ponto da reta e o vetor diretor. Então aí você consegue fazer tudo isso que a gente fez aqui hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me escrever. Até uma próxima.